Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor esteja sobre a vida de todos, amém? Estende a mão com fé em direção à vida do irmão aí. Profetiza a paz do Senhor sobre a vida desta pessoa nesse momento, em nome de Jesus. Que nós precisamos, num mundo de guerra, é de paz no nosso coração. E somente a paz do Senhor, ela excede todo entendimento e traz a alegria verdadeira do nosso Deus para as nossas vidas. E eu daqui a pouquinho quero fazer uma oração por você, quero ungir você, mas antes vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue a palavra do Senhor comigo, abra lá em Efésios capítulo 6, no versículo de número 13. Na semana passada, nós aprendemos um pouco mais acerca de batalhas espirituais e sobre as astutas ciladas do maligno. Nós falamos sobre isso, aprendemos um pouco mais a maneira que Satanás ele age, como ele gosta de ficar invisível na vida de uma pessoa, como ele não gosta de impor ou se opor a princípio, e depois, quando a pessoa ela menos assusta, leva um bote e recebe um contra-ataque do inimigo. E aqui em Efésios 6, no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele vai dizer da necessidade do revestimento, da armadura, da presença de Deus para outra coisa. Diz aqui, Efésios 6, versículo 13, assim que você encontrar, diga glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, amados. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Vou ler de novo. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, nós já podemos aprender que se nós não vencermos as nossas dificuldades, muitas coisas irão nos abalar. Mas você crê que aquele que está em Cristo é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, todo-poderoso, nós estamos aqui, meu Deus, por tua causa, Pai. Porque se o Senhor não estiver aqui, não adianta subir no altar e não adianta nem vir aqui, Pai. A nossa vinda aqui será em vão se o Senhor não estiver presente. Mas nós cremos que o Senhor está aqui porque sentimos a tua presença. Nós sentimos o teu toque. Mas agora, meu Deus, nós preparamos a nossa vida para sermos, meu Pai querido, ministrados por ti. Então fala com cada vida aqui presente, com cada pessoa, meu Deus, que está aqui na tua casa, que veio para ouvir a tua voz, para abrir o coração perante o Senhor. Então, meu Deus, fique à vontade, meu Pai, para que nessa ministração o Senhor fale conosco. Fale ao nosso coração, nos instrua, nos exorte, nos instrua na tua palavra, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção, amados, porque é uma mensagem que não é longa. É uma mensagem bem objetiva, mas muito eficaz e de muita valia, principalmente nos dias de hoje, porque os dias são maus. E o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui com a igreja de Éfeso através de uma carta,
uma igreja que ele fundou, e ele vai ensinar essa igreja a resistir não somente dificuldades terrenas, a vencer dificuldades terrenas, tais como diferenças de comportamento, diferenças de ideias, mas ele vai ensinar a igreja de Éfeso a vencer as batalhas espirituais. E amados, uma coisa que nós precisamos sempre relembrar é o que a palavra de Deus ela diz, que não há nada novo aqui na terra. Tudo que acontece aqui na terra aconteceu primeiro no mundo espiritual. Todas as batalhas que você passa aqui na terra, primeiramente aconteceram no âmbito espiritual, porque o mundo físico, ele é o reflexo do que aconteceu no mundo espiritual, ou seja, todas as batalhas que você perde no mundo espiritual, você perde aqui na terra também. E eu gosto de frisar sempre que o cristão, ele é uma das poucas pessoas que não aplica essa máxima na sua vida. Eu já disse para vocês que, por exemplo, quando uma pessoa ela vai fazer um trabalho de feitiçaria contra a vida de alguém, vamos colocar um pai de santo, ele não vai pegar uma metralhadora ou uma corda e vai para a casa de uma pessoa com uma arma e mata ela ali, não. Ele vai para o cantinho dele, faz as orações dele, os trabalhos dele no mundo espiritual, porque ele sabe que se vencer a batalha lá em cima, ela vai refletir aqui na terra. Porque a pessoa ela fica desanimada da noite para o dia, a pessoa ela perde o desejo de viver, a pessoa que estava firme, de repente, ela cai de uma vez só. Então, o apóstolo Paulo, com essa preocupação, ele vai ensinar a igreja de Éfeso a vencer as batalhas, primeiramente, no mundo espiritual, para que aqui na terra, as vitórias que eles têm lá em cima venham refletir aqui embaixo também. E eu creio que isso vai acontecer na tua vida também. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E diz a palavra do Senhor aqui, em Efésios 6,13, olha o que Paulo ele vai dizer aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A mesma coisa que ele disse, ele no versículo de número 10 e 11, ele vai dizer no versículo 13, tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E amados, nós precisamos primeiramente compreender isso. Primeira coisa que você precisa entender, que o dia mau você vence ele, resistindo ele. Ele está dizendo aqui claramente, para que possais resistir. Você vai vencer o dia mau, se você conseguir passar por esse dia, você vai vencê-lo. Uma coisa que é certa, é que o dia mau ele vem. O dia mau ele vem, e esse dia mau não é necessariamente um dia. Assim como lá no livro dos Salmos diz a palavra do Senhor, que o choro dura uma noite e a alegria ela vem pela manhã. Assim como a palavra de Deus ela faz essa declaração, não quer dizer que é uma noite. Esse dia pode ser um período. Às vezes você fica um mês inteiro lutando contra problemas, contra dificuldades. Não é necessariamente um dia. Talvez você está 10 anos lutando contra um problema, contra uma doença, contra uma enfermidade. Pode ser um período de incertezas na tua vida. Pode ser um período de muita dificuldade, parecendo que as coisas não dão certo, que as portas se fecham. Não é necessariamente um dia. Por isso que a pessoa ela tem que estar bem revestida para resistir. Porque o que mais acontece é que quando chega o dia mau, muitos não conseguem resistir. Por isso que ele diz para a igreja de Éfeso, vocês têm que tomar toda a armadura de Deus para que vocês venham resistir o dia mau, porque tem muita gente que não consegue resistir.
Você não vê que tem pessoas que não aguentam passar por dificuldades, porque às vezes fica com aquela sensação que o cristão ele não pode passar por luta, que ele não pode passar por tristeza. Não, meu irmão, o dia mau ele pode vir na vida de qualquer pessoa. Por mais cristão que ele seja, por mais santo que ele seja, o dia mau ele vem para todos, vem na vida de todos. Inclusive, a palavra do próprio Deus vai citar um monte de pessoas, mas o dia mau, ele não é um privilégio só do ímpio. Ele é principalmente na vida do cristão. O dia mau na vida do cristão, e ele vem com muito ímpeto. E às vezes a pessoa ela fica com aquele pensamento, quando as coisas não estão dando certo, que ela jogou pedra na cruz. O que eu fiz, Senhor? Eu taquei pedra na cruz para estar acontecendo isso comigo. Tudo dando errado. Não tenho paz, não durmo, chego em casa, é no serviço, é em todos os lugares, é dentro da igreja. A luta é muito grande. O que eu estou fazendo? E às vezes a pessoa, ela começa a querer ver pecado na vida dela. E eu quero deixar isso muito claro, que quando a pessoa está em pecado, está brincando com Deus, está vestindo uma máscara de cristão, muitas coisas ruins acontecem na vida dela mesmo. Ela vai colher o que está semeando. Mas o que a pessoa ela tem que fazer quando passa por um momento difícil? Aquele período desgastante. Ela tem que examinar a sua vida. Igual, por exemplo, você que está aqui, passando por um momento de afronta do inimigo na tua vida. Primeira coisa, examina o teu coração. Se você está certo com Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está caminhando com Jesus, se você está em dia com o Senhor, examine a tua vida, porque talvez você vai dizer assim, eu estou em débito com Deus, estou fazendo um monte de coisa errada, como que eu quero colher coisas boas? Não tem jeito. Mas tem pessoas, amados, que elas não sabem o porquê daquele momento. Esse é o dia mau. Esse é o dia difícil, é o período de dificuldade, e você precisa resistir nesse momento. Porque o que mais Satanás ele vai querer é te tirar da presença de Deus, é te tirar dos caminhos do Senhor. Ele vai querer mostrar para você que vir na casa de Deus não adianta de nada, que ser cristão não adianta de nada, que buscar a Deus não adianta de nada. E o dia mau é na vida de qualquer pessoa. Às vezes, em momentos bons, o dia mau ele vem porque ele não avisa. Pode ser hoje. Entenda isso. Preste atenção. O dia mau, para o cristão, ele pode chegar daqui a pouquinho. Saindo da igreja. Sair do culto. Eu acabei de sair da tua casa, Senhor, e Satanás vem me afrontar. Meu irmão, o dia mau ele não avisa. Pode ser amanhã. Pode ser no dia que você recebe o pagamento e de repente vem um ladrão e leva seu pagamento e você fala, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? As contas lá. Esquece que você está vivo. Esquece de agradecer a Deus pela vida. O dia mau, você precisa resistir. Você precisa ter força para quando vier com ímpeto você ficar firme. E diz aqui a palavra do Senhor, vou te dar alguns exemplos para você ver que o dia mau ele chega e chega com fúria. Diz aqui, por exemplo, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 30, que logo após uma vitória maravilhosa, amados, que Davi e os seus homens eles vão ter, e Davi ele vai para a batalha porque ele é o rei de Israel, ungido do Senhor. Mas a maioria das pessoas vão para a batalha por causa da família. Pai de família ele sai para trabalhar por causa da família. O pai de família, a mãe de família, que hoje em dia tem muitas mulheres que sustentam a casa ou que ajudam a sustentar por causa da família.
E todo dia é uma vitória. Quando você chega em casa, você fala: meu Deus, muito obrigado pela vitória desse dia de hoje, por trazer o pão para minha casa, por trazer a segurança para minha família, para as contas não serem cortadas. Mas Davi, ele depois de uma vitória, diz que ele vai voltar para a cidade onde a família dele e de todos os soldados estavam. Imagina você aqui na casa de Deus, lutando pela tua família. Quem está orando pela família, diga glória a Deus. E aí diz a palavra do Senhor que a vitória veio. Mas no versículo de número 3 diz assim: Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Imagina só, você volta com a vitória e de repente a cidade está toda queimada. Aí ele começa a olhar: cadê meus filhos? Cadê minha esposa? Cadê meu marido? Cadê aqueles por qual estou lutando? E de repente não tem ninguém. Esses homens choraram até não ter mais força para chorar, mano. Imagina o que é isso. Imagina a sensação de derrota. Porque Davi, ele batalha em nome do Senhor. E o servo de Deus, ele luta em nome do Deus vivo também. Mas tem dias que são dificultosos mesmo. E Davi, ele vai contemplar algo ainda pior, porque ele está sofrendo também. Mas diz a palavra do Senhor, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Preste atenção. Ele está sofrendo. Como se não bastasse, o povo quer pegar a raiva e descontar em Davi. Já percebeu? Como que parece que ninguém se importa com você aqui nessa terra. Você já está com problema, com dificuldade, e ainda tem gente que fala que a culpa é sua. Você está orando, você está buscando, você está caminhando, você está fazendo a obra, você não sabe mais o que fazer, mas vem em cima. Imagina esse dia para Davi, homem segundo o coração de Deus, guerreiro de Deus na terra, igual você. O dia mau ele vem, ele chega dentro do teu local de trabalho, ele chega dentro da tua casa, ele chega na tua vida espiritual para tentar te sufocar. E nessa hora que Deus ele testa a nossa resistência, amado. Ele testa a nossa raiz, se está fincada nele ou se está fincada em promessas que não se cumprem. Porque no dia mau, quando a pessoa não está fincada e estruturada em Cristo, o vendaval ele leva tudo que ela tem. Tudo que ela edificou é desmoronado na mesma hora. Mas se a pessoa ela está estruturada e fincada em Cristo, pode vir o dia mau, pode vir a tempestade, pode vir o exército do inferno, que Deus ele estará junto com teu filho em todas as batalhas. Aleluia! Mas veio homem de Deus, e quando os problemas eles vêm todos de uma vez, vem aqui comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20, a palavra do Senhor, ela fala que o rei Ezequias ele vai sofrer um bocado, né? Porque ele tem uma batalha que não dá para ele vencer. E ele fica afligido porque tem 185 mil homens que vão lutar contra ele. E diz a palavra do Senhor que Ezequias ele pega a carta de afronta que o inimigo mandou para ele, e ele entra dentro da casa de Deus com aquela carta e fala: Senhor meu Deus, olha a afronta do inimigo. É a mesma coisa quando você está caminhando com Deus e de repente o médico ele te entrega aquele envelope e fala assim: ó, tá aqui, ó. O laudo não é bom, não. O laudo constou
um carcinoma, um nódulo, uma hérnia, já está comprometido tudo, dentro de você já deu metástase. Ninguém quer ouvir isso. Parece que é uma afronta. Mas, amados, o rei Ezequias, ele vai pegar aquela afronta do inimigo, e o exército é muito poderoso, e vai para a casa de Deus e clama ao Senhor. E de repente Deus já manda a resposta através da vida de um homem de Deus chamado Jaaziel, que diz assim: olha, não, nessa batalha vocês não têm que guerrear, e não fica com medo não, porque com eles estão o braço de carne, mas com vocês está o braço do Senhor. E aquilo fortaleceu o ânimo de Ezequias, a ponto de Deus enviar o anjo e derrubar todos os inimigos de Ezequias e do povo de Deus. Uma grande vitória. E Ezequias, ele está dentro do seu palácio, e diz aqui em 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 1, o seguinte: que depois daquela vitória, naqueles dias, olha o que vai acontecer. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Aquela enfermidade mortal era aquela doença que o médico fala: não tem jeito, não tem como, você vai morrer. Ele está definhando, e crendo em Deus. E aí diz a palavra do Senhor que entra um homem de Deus, e é o profeta Isaías, dentro da casa dele. Diz aqui, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pensa que coisa pior que isso, amado. Você está orando, está doente, e vem um homem de Deus dentro da tua casa. E aí você fala: a resposta de Deus. Deus ouviu minha oração. O homem de Deus é o profeta Isaías, ele está vindo, é o filho de Amós. Aí Isaías, ele fala: assim diz o Senhor. Ele está esperando, vai vir a vitória agora. Ele usou o profeta para falar que os inimigos não iam me vencer. Aí de repente o profeta Isaías fala: arruma suas coisas, porque com certeza você vai morrer, tá? Imagina isso. Imagina como que fica o coração desse homem. Porque não é um diagnóstico médico que está vindo agora. É uma palavra que vem direto de Deus, que vem direto do Senhor. Imagina como que a resistência desse homem está sendo colocada à prova agora. E quando acontece isso com você, minha irmã? Quando acontece isso com você, meu irmão? Quando vem aquela notícia que vem como um tiro de metralhadora no teu peito, e você não tem nenhum escudo a não ser Deus na tua vida. Quando chega aquela notícia terrível, ou então vem aquele período terrível. Quando acontece isso com você, como que você tem resistido? Você tem esmurecido? Você tem ficado cabisbaixo? Você tem feito o quê? Porque o rei Ezequias, ele vai ir para frente de um espelho na casa dele. Ele sai e ele vai para diante de um espelho. E ele vai começar a falar com Deus, mas olhando para ele mesmo. E amados, não tem dificuldade maior do que falar consigo mesmo. Talvez você é um bom conselheiro para falar com pessoas, mas para falar consigo mesmo, talvez você é um desastre. Igual Deus, ele me deu um dom para ministrar para pessoas, mas não tem dificuldade maior do que eu olhar para mim mesmo e falar. Porque tem dias que você tem que pegar você pelo colarinho e começar a te chacoalhar. A começar a fazer assim com você e falar: levanta. A pancada é forte, mas levanta. E ele começou a falar, olha o que ele vai dizer para Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo.
ele vai se derramar. Ele começa a falar, olhando e fala, não, você andou junto com Deus, Senhor, eu andei junto contigo. Porque o inimigo ele quer mostrar que você não anda com Deus. Que Deus ele não recebe. Que Deus ele não está contigo. Mas ele começa a falar com ele mesmo. E hoje, você precisa falar consigo mesmo. Olha para dentro de você. E começa a falar consigo mesmo. Tem que se levantar. Tem que resistir. O dia mau a gente vence é resistindo ele, não é se escondendo dele, não é se afundando no meio dele, não. É assim que você vai vencer, porque chega. O dia mau ele vem. E ele vai vir, porque o apóstolo Paulo ele diz, você precisa resistir o dia mau, porque você só depois que vencer tudo vai poder ter uma fé inabalável. Porque depois que você resiste o dia mau, qualquer coisa fica pequena mesmo. A fé fica inabalável. Porque Deus escreve uma nova história no dia mau, aonde Ele desenha o testemunho de vitória, aonde Ele age com o impossível, aonde Ele prova que você nele é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Creia nisso. Aleluia. Outro que passou por muitas dificuldades e dias maus. O dia mau do apóstolo Paulo começou no dia que ele entregou a vida para Jesus e terminou no dia que ele morreu. O dia mau de Paulo foi no dia que ele entregou a vida para Jesus, que ele começou a ser perseguido. E ele parou de ser perseguido no dia que ele morreu. Ele morre feliz. E teve momentos na vida de Paulo, nesse dia mau que foi um período, diz aqui na palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, uma passagem que você conhece muito, que o apóstolo Paulo, ele estando ali preso, ele vai receber uma afronta, porque já não bastava estar preso. 2 Coríntios 12, não bastava estar preso, por causa que quando nós estamos presos, reclusos pela vontade de Deus, e eu não digo cometendo crimes, tá? Não digo isso, mas eu falo que tem momentos que a gente fica um pouco mais confinado. Diz a palavra do Senhor que Paulo ele vai ter muitas revelações. O que Paulo ele recebeu de Deus, nenhum apóstolo recebeu. Que ele recebeu de Cristo, nenhum outro apóstolo recebeu. E diz aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 7, o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Deus ele tem um intuito com isso. Para Paulo ele não fala, não, eu sou o melhor. Eu tenho uma revelação maior. Porque hoje em dia é assim, não, eu tenho uma revelação de Deus que vai mudar a tua vida. Não existe outra, é Jesus. Somente essa que muda a vida do homem, que muda a história do homem, que levanta o homem. Essa é a revelação de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas ele recebeu muita coisa. E para que ele não se exaltasse, diz a palavra de Deus, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me bater, me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Imagina para Paulo, eu tenho uma revelação de Deus, Deus fala comigo e eu estou apanhando. Estão me batendo, estão me machucando. Quanto mais ele conhecia Deus, mais provado ele era. Quanto mais Deus entregava na mão dele, mais era cobrado dele. E aí diz a palavra do Senhor, que por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Senhor, afasta de mim. Eu estou preso aqui, estão me humilhando, estão me batendo, estão me machucando. Isso, Paulo ele vai aprender a depender de Deus.
Às vezes a pessoa ela tem revelações da palavra e esquece de depender de Deus. Às vezes ela tem um favor do Senhor e pensa que é dela. Para que ele não pensasse disso, ele vai ter que clamar a Deus: Senhor, me livra, me livra, me livra. Mas Deus, ele não quer livrar Paulo. Ele quer que ele resista. Ele quer que Paulo ele resista esse período. Ele quer que ele passe por ele, porque depois que ele passar por aquele período, ele vai voltar muito forte. Ele vai voltar diferente. Ele vai voltar com a palavra de Deus queimando no coração, sabendo que ele pode passar por luta sim. Que o cristão ele passa por dificuldades, ele passa por lutas, mas ele resiste, ele não sucumbe, ele não joga a toalha, ele vai e fica ali firme na presença do Senhor. Já parou para pensar nisso? Quantas dificuldades que você já venceu? Quantas dificuldades você já enfrentou e venceu? Quantas vezes o inimigo ele não quis ver você caído e você está aqui na casa de Deus? Diga para quem está do teu lado: ó, você está resistindo bem, hein? Ó, você está resistindo. Porque muitos já caíram, amados. Muitos já ficaram para trás. Muitos já perderam a visão. Muitos já não pregam mais a palavra de Deus. Muitos já retrocederam. Você está resistindo. Porque essa fase ela vai passar e você vai voltar como uma planta nova do Senhor, florescendo para a glória de Deus, em nome de Jesus. E ele diz aqui, ó, Deus ele está falando: Senhor, por favor, tira de mim, afasta de mim, igual Jesus, afasta de mim esse cálice, Pai. Porque Jesus ele tem o dia mau dele também. O dia mau. Todo mundo abandona. Jesus ele começa o ministério sozinho. E no dia que ele morre, ele está sozinho também. Do jeito que ele começou. Teve ápices de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No dia da cruz, ele está sozinho. E ele resistindo. Ele resistindo, passando, morrendo, se entregando para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade do Senhor. Ele está dizendo: Pai, afasta de mim. E aí no versículo 9, a parte B, ele diz assim, ó: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É aí que você vai conseguir resistir. É nesse período. Então o dia mau, ele chega para todo mundo. Ele chega para mim, ele chega para você. Períodos podem demorar anos. Mas como que você vence? Como que você vence o dia mau? Resistindo às dificuldades que vêm. Às afrontas que vêm. Você pode ter certeza que a afronta, ela não arranca pedaço seu não, tá? Mas ela te inflama. Ela vai tentar fazer com que a sua vida com Deus ela seja tocada. E amados, como que eu consigo resistir? Confiando em Deus. Eu acreditar que Deus ele nunca falhou, não importa o momento. Você quer resistir, vencer esse período mal na tua vida? Você tem que acreditar, confiar em Deus, que Ele nunca falhou. E não vai ser na tua vida que Ele vai começar a falhar. Não vai ser a partir da tua vida que as coisas vão começar a dar errado. Diz a palavra do Senhor que o rei Ezequias ele vai estar diante de Deus, falando com Deus. E aí de repente o profeta Isaías, dentro da casa dele, já voltou com a resposta. Quer ver? Vamos comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Diz a palavra do Senhor o seguinte, olha. Segundo Reis, capítulo de número 20, versículo 2, tá? Olha o que diz a palavra de Deus. Amém, amados? Diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo:
Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Enquanto ele está chorando, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade. Amém? Olha como a resposta vem. Agora, o luto acabou. Mas sabe por quê? Confiou em Deus. A resposta ela veio de Deus. E às vezes, quando Deus ele não fala o que a gente quer ouvir, a gente se revolta contra ele. Às vezes você vem preparado para ouvir que é só vitória e Deus ele fala, vem o dia mau. Fala, não, peraí. Igual Ezequias, ele quer ouvir que ele vai estar livre, que a doença está indo embora. Mas Deus ele fala, olha, você vai morrer com certeza. Mas ao invés dele falar, então o Senhor não é Deus que cura, o Senhor não é Deus que opera, o Senhor não é Deus que não faz nada. Quer saber? Eu vou voltar para a minha vida errada, igual muita gente faz. Não, ele olha para Deus e sabe que só Ele pode mudar a vida dele. Só Deus pode mudar a tua vida. Só Deus. Não se rebela contra Deus, não. Não deixa esse Deus, não. É só Deus que pode mudar a tua vida. Diga, só Deus pode mudar a minha vida. E foi de Deus que veio a resposta que mudou a vida de Ezequias. E de Deus virá a resposta que vai mudar a tua vida também. Em nome de Jesus. Amém. Você tem que entender isso. Jó, ele vai estar ouvindo a esposa dele dizendo lá em Jó 2:9, que diante da doença, ele perdeu tudo. Veio a doença, ela fala, olha, ainda retém a sua fidelidade a Deus? Amaldiçoe esse Deus e morre. Aí ele fala, como uma louca você fala. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Na hora que está bem, a gente passa com Deus. Na hora que vem o mal, a gente tem que abandoná-lo. Na hora que está tudo bem, a gente está feliz. Com gado, com tudo, com filhos. Deus é maravilhoso. Mas na hora que vem o dia mal, a gente não abre mão de Deus? A gente abre mão de andar com Deus? A gente quer que Deus ele só faça o que a gente quer? Ele não tem opinião, ele não tem força contra as nossas vontades, não? Então você precisa disso. Você vence e resiste o dia mau, lembrando das promessas de Deus. O Deus é o mesmo. O Deus do dia bom é o mesmo Deus que vai estar com você no dia mau. O mesmo Deus que abre portas é o mesmo Deus que vai estar com você no dia que portas se fecharem também. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Por isso que Davi, no dia que eles estão chorando muito, ele está triste. E eles falam, vamos matar Davi para aplacar a nossa ira? Ele é o nosso líder, vamos jogar pedra nele. E aí sabe o que diz a palavra do Senhor? Vamos aqui, segundo 1 Samuel 30, versículo 6. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 30. Você que está recebendo tantas pedradas, né? Você que tem sofrido demais, que mal se levanta, tem uma pancada. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel 30, versículo 6, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura.
cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele está prostrado, caído, chateado, perdeu família, está sofrendo, mas olha onde que ele vai se reanimar. Não foi num boteco, não foi numa roda de jogo, não foi na casa do vizinho. Sabe o que Davi ele faz? Ele se reanima em Deus. Você está sofrendo? Deus, ele é a fonte de ânimo que nunca é exterminada. Ele sempre tem a palavra de ânimo. Por isso, meu irmão, que a importância da igreja é muito grande na vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa ela sofre mesmo. E a tendência dela é querer se afastar. Mas quando ela confia em Deus e permanece em Deus e na casa do Senhor, sempre vem uma palavra de conforto, de consolo. Sempre vem uma palavra que vai trazer alegria, esperança e fé ao coração abatido, atribulado. Então, é em Deus. Pastor, eu estou vivendo dias difíceis, dias complicados, dias trabalhosos. Se reanime em Deus. Lembra das promessas de Deus? Você já andou demais para voltar para trás? Você já pisou em cada buraco, meu irmão? E hoje você está andando, está difícil, né? Está complicado. Sempre tem uma coisinha. Mas você já conhece o Deus que faz coisas insondáveis. Ele é o mesmo Deus que está com você nesse momento difícil. Sabe como você vai vencê-lo? Resistindo. Por isso que Paulo, eu quero encerrar aqui. Vamos lá. Efésios 6:13. Diz a palavra do Senhor o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau ele vem. Fica firme. Fica firme. O vendaval ele vem. Fica firme. A tempestade ela vem. Fica firme. Não volta para o mundo não. Fica em Cristo. Anda atrás de Jesus. Eu quero andar com meu Deus. É com Jesus. Fica firme para que você possais resistir. Resistir. Vai trazer uma resistência tão grande, porque diz aqui, depois de ter desvencido tudo, você já venceu o vício, a doença, a enfermidade, a afronta. Você já venceu o desemprego, você já venceu tanta coisa. Ô pastor, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Hoje, quantos que você fuma? Eu não fumo mais. Nossa, antes eu vivia prostrado. E como que você está hoje? Não, hoje eu já estou mais animado. Sabe o que é isso? Você está vencendo todas as coisas. Todas as coisas. Não dá, às vezes, para você vencer tudo de uma vez. Porque nós somos carne. Você não vence tudo. É uma batalha todo dia, é de glória em glória, é todo dia vencendo e dando glória a Deus, é todo dia nas pequenas e nas grandes coisas, se lembrando daquele que nunca falhou. É nele que nós venceremos. Amém? E aí diz aqui, que depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Aí você, meu irmão, depois que você vence dias maus, todo dia passa a ser um dia tranquilo. Aí todo mundo fica se perguntando, como que tal pessoa consegue? Ela sofre e mesmo assim continua firme, mas sabe por quê? Você já venceu tanta coisa na vida que nada te abala mais. Você já venceu tantas coisas, tantas dificuldades. Olha para trás um pouquinho, como que estava a tua vida lá atrás. Olha o tanto de coisa que você já venceu. Não vai ser esse probleminha que vai te abalar, não. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia, porque Deus, essa palavra é para a tua vida.
Porque está chegando um tempo em que Jesus, ele vai juntando. Ele está juntando o povo dele. Ele está reunindo. Igual, por exemplo, nós vemos que a pandemia, ela esvaziou as igrejas, mas revelou cristãos. Ela esvaziou lugares de igrejas que estavam só ocupados por pessoas, não por homens de Deus e mulheres de Deus. Ele está juntando o povo dele. Porque em breve é só um pastor. Você vê que na pandemia muitos se revelaram. Muitos ministérios começaram a afundar. Muitos fecharam. Muitos caíram. Muitos pastores caíram. Porque em breve vai ter só um pastor. E um só povo. Ele está reunindo. E aqueles que permanecerem inabaláveis. O cristão ele tem que estar preparado para isso. Porque não importa o que vier, eu passo com o meu Deus. Não importa o naufrágio. Posso estar igual Paulo, preso na estaca. E Deus ele falou, oh, pode ficar tranquilo, viu, Paulo? Ninguém vai se perder, mas não desamarra ele da estaca. O navio afundando com ele amarrado. Mas ele passa com Deus. Ele passa com o Senhor. Quem está entendendo isso? Então, meu irmão, em nome de Jesus, vamos ficar firmes, resistentes, que Deus ele vai nos honrar. Amém? Fica de pé toda a igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, eu quero fazer uma oração por você. E eu quero que, no meio dessa oração, você vai ser ungido, tá? Você vai ser ungido. Mas nesta unção, eu quero que Deus, eu vou estar orando para que Deus, ele te revista. Para que você, nas dificuldades que virão, você vença-as. Porque aquilo que você vence, não se levanta mais contra a tua vida. Amém? Pastor, sério? Davi não venceu Golias? Quantas vezes Golias voltou? Nenhuma. Se você vencer, por isso que o cristão, muitas das vezes, ele não pode pedir para Deus simplesmente livrar dos problemas, mas pede também força para vencê-los. Porque se você for livre do problema de hoje, amanhã ele volta. Ele volta. Mas se você vencê-los hoje, ele nunca mais vai voltar para a tua vida. Amém? Então, fica de pé no teu lugar. Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eleve teu pensamento a Deus. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Presbítero Francisco, evangelista Vinícius, vocês vão ungir o povo, vem aqui na frente. Eu quero estar falando com Deus pela tua vida, mas você nesse momento vai falar com Deus como o rei Ezequias ele falou. Fala com Deus, fala consigo mesmo, olhando para Deus, fala consigo, fala. Ô Arley, você precisa se levantar. Ô César, você precisa se levantar. Ô Suzane, você precisa se levantar. Chacoalha você mesmo, porque o revestimento que você precisa, ele vem do Deus vivo para as tuas vidas. Ele vem do Senhor para você. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e diga assim: meu Deus e meu Pai. Com mais fé. Meu Deus e meu Pai. Eu estou aqui diante do Senhor, pois não tenho a quem recorrer. E a minha vida, ela pertence ao Senhor. Pai amado,
eu te peço, me revista, me livre desse desânimo, desse cansaço, dessa luta, dessa dor. Pai bendito, me dê força para vencer toda afronta do inimigo, para vencer o dia mau que se levantará contra a minha vida. Meu Deus, não me deixe esquecer do Senhor em nenhum momento da minha vida, pois eu dependo, eu confio no Senhor Jesus, o meu Salvador, para todo sempre. Agora você vai falar com Deus. O que você precisa vencer? Qual que é a dificuldade? É a doença, é a enfermidade? O que é? É a crise financeira? É o período espiritual que está difícil? É o casamento que está complicado? É a família que está desunida? Talvez o dia mau ele chegou em todas as áreas de uma vez, mas o mesmo Deus, lembre-se disso, se fortaleça no Senhor, é o mesmo Deus Todo-Poderoso, que no dia bom se manifesta, Ele se manifestará no dia mau também. Então vai falando com Deus, vai falando com o Senhor, porque ao toque da unção na vida, na sua vida, vocês irão viver a graça do Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor meu Deus, eu te peço agora, vem com o teu poder na vida de cada um que está aqui nesta reunião. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor sonda a mente, o Senhor sonda os rins e o coração, Pai. Então nesse momento, ó Deus, venha com o teu poder, venha com a tua graça nessa hora, venha manifestando, meu Deus, ao teu toque na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Vem em nome de Jesus, meu Deus, vem levantando os teus filhos, os teus servos nessa noite. Arranca todo desânimo, toda dificuldade. Arranca, meu Deus, esse espírito de derrota, esse espírito de tribulação que não tem deixado essa pessoa, meu Deus, olhar para o alto. Arranca esse jugo, meu Pai. Arranca, meu Deus, da vida desse teu filho, meu Deus, toda dificuldade, toda dor, em nome de Jesus, meu Deus, é na autoridade do Senhor, meu Pai, que eu subo aqui em cima desse altar, e em nome de Jesus, todo mal sobre a vida dessa pessoa, todo mal, meu Deus, que está, meu Deus, minando a energia desse teu filho, seja arrancado agora, no nome de Jesus, seja arrancado da mente e do coração dessa pessoa, em nome de Jesus, ó Pai. Vem manifestando o teu poder, vem guerreando, meu Pai, essa batalha em nosso favor, Jesus. Meu Deus, que aí no mundo espiritual, essa porta que estava fechada, em nome de Jesus, ela caia por terra, pelo nome do Senhor. Meu Deus, vem mudando, vem trazendo alegria de novo, vem trazendo a paz, meu Deus, vem trazendo entendimento, vem trazendo, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.